Olá, olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula e esse é o Garimpando Sentido, um espaço onde eu me encontro e eu te encontro e juntas buscamos sentir. Você já sabe, mas não custa eu repetir, né? Eu vou tocar a vinheta, te convido para ficar à vontade, seja lá o que isso for para você, e voltar de peito aberto. Só vem. Garimpando sentido. 20. 20 episódios. Nós chegamos em 20 episódios e essa sempre foi a minha principal intenção quando eu comecei o Garimpando Sentido, que na verdade dei uma certa gaguejada aqui para falar para vocês, porque eu ia dizer interessância. Talvez se você tenha começado junto comigo, lembra que até agosto a gente era interessância. E nós mudamos para garimpando sentido no meio do caminho. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que eu senti ao longo desse percurso. Eu vou falar um pouco sobre o que vocês sentiram também e dividiram comigo. Vou trazer algumas curiosidades e talvez alguns números que possam ser interessantes para dividir aqui com vocês. Acho que a gente vai falar um pouco de sentimento. Eu vou estar sozinha aqui e junto com vocês. Por favor, não me deixe. E devo confessar, me sentindo um pouco ridícula. Eu pestanejei bastante, tá? Para começar a gravar esse episódio. Espero que vocês não estejam me achando com cara de desconfortável, mas a verdade é que eu estou pra caramba. Eu fiz um post no Instagram do Garimpando Sentido, falando, trazendo alguns dados da retrospectiva, e disse lá: olha, né, essa semana aguarde, a gente vai ter um episódio celebrando, né, essas conquistas e esses 20 episódios, espero vocês. E aí fiquei pensando que não fazia, quando eu comecei aqui a gravar, que não fazia o menor sentido eu ter feito esse convite, como é que eu vou gravar, sobre o que eu vou falar, porque eu sozinha, enfim. E aí no que eu estava tentando escrever, ou pelo menos, né, trabalhar um pouco desse roteiro na minha cabeça, eu abri o meu caderno para lembrar dos primeiros rascunhos que eu trouxe, assim, e ali estava escrito uma frase, assim, que eu lembro que eu peguei no livro Aurora, da Marcela Ceribelli, que me conhece um pouquinho, sabe o quanto eu sou fã, e aí eu tinha colocado ali essa frase: se você está se sentindo ridícula, possivelmente esse é o caminho certo, né? Por aqui que você deveria seguir. E eu pensei, poxa, essa frase justamente hoje, toda Marcela, você vem e me traz esse feedback uma hora dessas? Aí eu pensei, bom, então tá, então me sentindo ridícula e que eu vou dar o play mesmo assim. Então, muito obrigada pela companhia. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a tal da economia da atenção. Eu não sou nada especialista nesse assunto, sei até que tem um livro sobre o tema, e tenho bastante curiosidade assim para ler. Mas né, não vou te trazer grandes informações, mas basicamente a ideia é que a gente vive, né, a tal da economia da atenção, onde o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, porque com tantas informações, né, recebendo tantas informações para todos os lados, recebendo oportunidade de tantos fazeres, né, e a gente vivendo inclusive multitasking, né, fazendo, né, assistindo televisão enquanto tá nas redes sociais, sendo bombardeado por tantas coisas, né? Entregar a nossa atenção, entregar o nosso tempo, entregar o nosso olhar ou os nossos ouvidos para algum lugar é talvez entregar o que a gente tem hoje de mais precioso. E é a partir desse espaço de atenção, né, que muitas marcas têm capitalizado, né? O podcast ele tem entrado muito dentro desse formato, vamos dizer assim, porque ele é de novo, não sou uma especialista no assunto, trouxe mais pela curiosidade, mas o fato é, eu me sinto muito lisonjeada sempre que eu vejo qualquer número que possa ser até pequeno, dentro de né, uma perspectiva de grandes marcas, etc. Mas qualquer número eu me sinto assim, muito, muito, muito lisonjeada, porque eu penso, poxa,
aqui dentro desse conceito, né, da economia da atenção, mas também vamos aí falar um pouquinho de, se a gente for falar um pouquinho de filosofia, né, se a gente for pensar o que que é o tempo, né, se a gente for falar ali de Sêneca, por exemplo, né, Santo Agostinho, que trabalharam muito, pensaram muito essa ideia do tempo, que é a nossa vida, né? Que o tempo ele não é porque o tempo é escasso, mas sim porque a gente faz com que ele seja, né? Desperdiçando ele com coisas que não fazem sentido para a nossa vida, né? Então, bom, enfim, seja pelo viés que a gente for buscar, eu fico extremamente lisonjeada. Então, eu tô fazendo esse episódio aqui. é, Mesmo que me sentindo um pouco ridícula de estar sozinha com a câmera ligada, que é um lugar que eu não estive ao longo desses 20 episódios, para te agradecer. E talvez você dividir um pouco do que possa ser curioso para ti, que ficou comigo ao longo desse ano de 2020. Eu falei que ia ser sobre curiosidades, né, esse episódio. Eu tenho aqui um lencinho, porque eu chorei em vários episódios, em vários, e vários. Talvez seja mais fácil dizer em quais episódios eu não chorei. E eu nunca tinha deixado um lencinho. Eu sempre pensava, gente, eu não acredito que eu tô com lencinho. E aí eu ia me lavando durante o episódio, às vezes o olho vai ficando todo marejado, eu não conseguia nem ver a colega que estava aqui, a minha convidada, e eu ali com o olho super marejado. Então, enfim, tenho aqui um lencinho para 2026, estarei com um lencinho em todos os episódios, que a gente nunca sabe, né? Às vezes eu vou falar de qualquer bobagem, e aí já me dá vontade de chorar, né? Então, também não tô com meu tablet. Por que eu não tô com meu tablet? Porque eu também não fiz um roteiro tão estruturado, não queria ficar carregando ele assim meio confuso, não fiquei com o celular, coloquei essa capinha bem básica, graças a Deus, que aí você pode se distrair um pouquinho olhando enquanto eu tiver que pegar uma colinha ou outra, tá? Qual que é a minha proposta aqui para vocês? Vamos fazer mês a mês? Vamos fazer aquela retrô assim, mês a mês, papapá, vamos começar em janeiro, tá? Então foi em janeiro de 2026 que eu comecei a pensar de uma maneira mais concreta, objetiva. Não, pensar não, eu estava pensando desde 2024, mas trazer isso para o campo assim mais concreto, de pensar em valores de investimento, etc., o que que eu precisaria ter. E aí, em janeiro, foi quando eu procurei o Lucas Vitorino, que é o produtor musical que gravou o episódio aqui comigo. Inclusive, ele é dos episódios que teve mais visualização. Eu depois falo um pouquinho desses números para vocês. E aí, nesse episódio, a gente falou sobre a construção da identidade sonora, mas só para retomar um pouco para vocês, como que foi esse processo. Sim, eu tinha um nome, né, que era esse nome interessante, porque eu pensava, vou falar das coisas que são interessantes para mim, né? E acho que vai ser sobre isso. E claro, eu sabia que não ia pegar por um tipo de programa de podcast que ia ser super só de entretenimento, assim, super leve, de risada e tal. Eu sabia que não, mas assim, eu sabia que ia ter algum tipo de profundidade, mas eu não sabia até quando, até que ponto que a gente ia ir, até que ponto que eu ia estar a fim de ir também, enfim. Mas é isso, assim, não tinha um recorte tão preciso, sabe? Daí procurei o Lucas, eu falei assim, Lucas, eu acho que como se trata de um podcast que é, né, majoritariamente uma mídia de áudio, eu acho que faz sentido eu começar pela trilha. E aí a gente vai fazendo esse briefing para a construção da trilha e talvez esse briefing eu vou desenhando melhor o que que é isso que eu quero, sabe? E aí a gente vai, né, construindo isso junto. E foi muito interessante, porque aí nesse processo, de fato, ele me ajudou bastante a dar esse tom para o que eu queria. E é isso que eu queria trazer um pouquinho como curiosidade para vocês, do material que ele me entregou. Ao invés de uma trilha inspirada em um estúdio, em um estilo único, propõe-se uma linguagem musical que acolha, ao mesmo tempo que instigue de forma leve. Olha, eu achei que quando ele trouxe isso, uma colha, mas que instigue de forma leve. Eu acho que esse fala um pouco de fato do mood que eu tô pensando. Bom, aí ele trouxe três gêneros, né, que é o soul, o acid jazz e o chill pop. Se vocês
não entendem sobre o que eu estou falando, convido de coração para que escutem lá o episódio, que a gente fala um pouquinho mais de detalhes. E aí, quando ele defendeu cada um, ele disse: bom, tem o Soul, que ele transmite mais calor e acolhimento, tem o Acid Jazz, que tem uma atmosfera mais intimista, sem ser parada demais, sem ser excessivamente zen, que eu falei para ele: olha, não é essa pegada que eu quero. E o Chill Pop, que propõe um ritmo laid back, que é o tradicional do estilo, adicionando um pouquinho de modernidade e versatilidade. Hoje eu tenho a clareza muito maior de qual é a minha intenção, quando eu penso nos temas, eu consigo compreender de uma forma bem mais redonda. Acho que esses 19 episódios, 20 com esse, me ajudaram a dar bem mais contorno para isso que eu queria de fazer as pessoas se sentirem em casa, de ter uma certa leveza, mas com um pouco de profundidade. Eu não falei aqui ainda, né? Na época não tinha trazido a questão da filosofia. A filosofia foi algo que foi entrando no meu caminho de uma forma mais clara. É, à medida que, claro, eu comecei a estudar, né, efetivamente esse assunto numa especialização que eu iniciei, mas também eu acho que eu fui me abrindo para isso, sabe? Porque era algo que eu sempre gostei, mas eu também ficava um pouco, talvez com medo mesmo de me sentir ridícula, talvez com medo de me expor, talvez, acho que tinha um pouco assim, sabe? Porque se eu falar de tal filósofo, se eu falar de tal coisa, se eu trouxer tal referência, vão ficar, ai, não, ai, que intelectual. Ou de, ai, tá se achando intelectual. Ou mesmo, como que eu vou falar isso se eu não sou uma estudiosa, se eu não fiz um mestrado nesse assunto, se eu não escrevi uma tese nesse assunto, como é que eu vou aqui citar o fulano se eu não li todos os 34 livros que ele escreveu, sabe assim? Ou se, sei lá, eu só li o resumo do primeiro, entende? Então, eu me senti um pouco nesse lugar e, ao longo do tempo, assim, com o podcast, eu fui me dando essa permissão, sabe, de falar sobre as coisas que fazem sentido para mim, que fazem sentir, mas que eu entendo que o público pode estar a fim de se fazer sentir, assim, junto comigo. Bom, então, no mês de janeiro, a gente trabalhou a trilha, e aí fevereiro e março foram os meses onde eu comecei a trabalhar efetivamente as peças, né? O que seria esse layout, né, do logo, as cores que iriam me acompanhar. E aí foi o mesmo período que eu estava fazendo a reforma aqui do escritório, aqui do meu apartamento. E, claro, na época, assim, conversando com a Lívia, né, que é a minha amigona, arquiteta, que fez o projeto, a gente foi pensando em algo que a gente achasse que ficaria bonito, assim, de fundo no podcast, mas não era a principal questão. Eu sempre falava para ela, assim, não quero que seja que funcione para minha casa, né? Porque no final do dia era muito mais sobre isso. Aqui, inclusive, na verdade, fica a mesinha de estudo da minha filha, né? Que é o cantinho onde ela estuda, que para a gente era algo muito importante também de construir, né? Nessa reforma. Esse ano foi o ano que ela foi para a primeira série, então ela começou a ter tema de casa, né? Mais assim, atividades escolares. Eu queria que ela tivesse um lugar aqui no escritório, né? Desse lado aqui eu tenho a mesa onde eu trabalho, meu marido trabalha, que ela também tivesse esse espaço dela, né? Veio, né, a questão do interessância ali tomando mesmo corpo maior, e depois até, assim, confesso que fiquei com muito medo de priorizar isso na época, sabe? Eu acho que eu poderia ter pensado um pouco mais, daqui a pouco até na iluminação daqui, assim. Eu espero que aí do outro lado vocês estejam gostando, depois me falem, por favor. Então, a Lívia e o Cadu, o marido dela, né, que são os proprietários, né, do estúdio de arquitetura, me instigavam a pensar sobre isso, claro, mas não era assim, não foi pensado para ser um estúdio, tá? É só isso que eu queria contar para vocês, mas igual eu acho que no final do dia tem a minha cara, tem a cara também da minha família, tá? Não só a minha, mas assim, da nossa família, todo mundo a curte e aproveita bastante. No final das contas, as paredes pintadas no verde, que foi o mesmo verde que a designer escolheu o logo do podcast, a designer, a Flávia, é uma linda, assim, uma amiga também querida, que trabalhou muito próximo de mim, assim, buscando as alternativas e possibilidades. Ela que criou essa ideia de ter o ponto de exclamação, que na defesa dela ela trouxe, olha, o ponto de exclamação ele fala muito do feminino, mas é aquele feminino que não é óbvio. Eu não sei se vocês
repararam ou pararam para pensar nesse assunto. E ela falou também na defesa muito também sobre o asterisco, né, que fica junto. Ela falou que é para quem tem coragem e é curioso, não só coragem, mas curiosidade também, né? De, não, deixa eu saber um pouquinho mais, sabe? Deixa eu ler o que tá ali naquele asterisco pequenininho, deixa eu ir lá atrás daquele detalhe. E quando a gente conversou, ela disse: Olha, eu acho que teu podcast, a tua proposta tem muito disso, de ter esse humor, essa extravagância que tu tem, mas também tem aquilo de, não, deixa eu olhar ali naquele detalhe. Eu acho que o asterisco é muito acertado nesse sentido. Mais ou menos no final de março, eu fiz uma leitura bastante despretensiosa de tarô, que eu nunca tinha feito antes. Uma colega de trabalho, na época, me convidou, assim, não me convidou, né? Eu me convidei, né? Eu pedi para ela, falei, ai, faz ali. Então, assim, foi uma coisa assim de 15 minutos, né? Mas eu já adorei ali a dinâmica que ela propôs. E a pergunta que eu fiz foi se eu deveria ou não, né, começar com o podcast. E as cartas, né, e a interpretação dela me trouxeram pontos assim, que me fizeram refletir muito também ao longo desse processo sobre. Primeiro, assim, ela disse: a tua pergunta não deveria ser se você quer ou não fazer, se você deveria ou não fazer o podcast, porque isso já está posto, né, para ti. Mas a pergunta que ela me fez refletir era o que eu ia entender como sucesso a partir desse podcast. O que que eu ia entender de dar certo ou não. Tinha ali uma carta que era chorando no leite derramado, do tipo, que ela me trouxe essa provocação. Mas aqui pode estar chorando porque não deu certo. Mas não deu certo o quê? Tu já entendeu o que que é não dar certo. Essa reflexão foi bem importante para mim, porque eu realmente não tinha pensado a respeito de setar essas expectativas um pouco, né, e do que eu ia entender como sucesso ou não e tal. Então, para mim foi muito importante e eu digo para vocês com muita tranquilidade que eu busquei muito o quanto eu ia me desenvolver em termos de autoconhecimento ao longo desses 20 episódios. Eu setei esse número, né, que eu chegaria, que eu tinha intenção de chegar em 20 episódios, que esse 20º episódio seria junto com vocês, falando um pouco sobre o que passou aqui durante a temporada. É, eu, assim, gostaria, né? Sempre pensava assim, gostaria, sabe, que a gente pelo menos tivesse 30 visualizações por episódio, né? Ou no YouTube ou no Spotify. Era um número assim que tinha na minha cabeça, começava, 30. 30 é um número legal, não sei. Não tem base científica, não tem nada nesse número, mas foi o número que me ocorreu e que eu persistia. Quando chegava em 30, eu falei, ai, que legal, eu cheguei em 30, 30 viram, porque pra mim 30 pessoas é mais do que tu chamar pra jantar, né? Eu, assim, se eu for organizar um jantar aqui em casa, não cabe nem 30 pessoas. Então eu pensava assim, gente, 30 não cabe nem pra chamar pra jantar. Então, mais ou menos esse foi o critério. É, mas assim também eu tinha muito claro para mim que eu queria que em todo episódio eu tivesse um retorno de alguém me dizendo que refletiu sobre algo, seja a pessoa que eu convidei ou né, ou alguém que me trouxesse, sabe aquilo eu pensei, né? E eu posso dizer para vocês com muita alegria que eu atingi esse resultado. Então, quero agradecer demais todo mundo que voltou até mim para me dizer que refletiu sobre algo e foi, assim, realmente um ganho muito grande nesse sentido. Eu acho que é bem importante mencionar a troca de nome, né? Paula, como é que foi isso? Como é que chegou e tal? Eu gravei um stories até ali também no Insta, né? No @garimpando sentido. Chorei ali no Instagram, tá lá. Mas o que que aconteceu? Assim, eu comecei a fazer a pesquisa para fazer o registro da marca. E aí, quando eu fui ver a marca, interessante, ela já estava registrada na mesma categoria, né, que seria necessário eu registrar. Eu fui instruída por algumas pessoas que têm podcast, que trabalham nessa área, de que não haveria problema algum, que eu poderia seguir sem problema. Mas lembrando a história da carta do tarô, gente, tinha saído uma carta de um negócio de decepção com mulher, com não sei o que, ai, de uma coisa toda assim. E eu fiquei, ai, Jesus. E aí eu comecei a ficar com medo que o podcast crescesse e que o podcast fosse descoberto. E aí porque a pessoa que tinha o registro da marca chama Paula também, olha que coincidência doida. E essa Paula é bastante famosa, né, na internet ali, né, no meio, enfim, tem um Instagram bem bombado, com mais centenas de milhares de seguidores e saindo uma coisa meio autoajuda, assim. Então, daqui a pouco
mas ela tinha um outro podcast, não usava, não fazia nada com essa marca, mas daqui a pouco vai que queira fazer em algum momento. Eu ficava, gente, se essa mulher lançar qualquer coisa com interessância, como que vai ser? E aí eu comecei a pensar, e se eu for confundida com ela? E eu não gosto, assim, não me inspirei tanto pelo perfil dela, que são esse eu gosto, assim, eu não gosto, mas assim, não me inspirei pelo perfil dela e não queria ser confundida com ela, esse é o fato. E aí, vocês lembram daquele babado todo com a Camila Fender, do tal do podcast, que ela foi no podcast errado, do Vênus, que inclusive o Vênus original, que ela achou que ela ia, né, não tinha o registro da marca e ele inclusive fechou, né? Mas não sei se foi por causa disso, né? Possivelmente não, mas enfim, curioso. Então ela foi para o podcast errado. Eu falei, não, não é possível, não é possível estar vendo. O meu medo é justamente esse, não tem condições, e aí é isso, tá? Resolvi buscar um outro nome, buscar um outro registro, e eu até contei isso, né, quando, mas enfim, tô falando de novo, a gente nunca sabe tudo que vocês deram conta de acompanhar por aqui, e aí lá no quando contei que foi a Mari Carmona, outra amiga querida, que trouxe para mim a palavra garimpando, ela me trouxe algumas palavras e trouxe a palavra garimpando, e aí que eu pensei, mas garimpando o quê e tal, e aí cheguei em sentido, tá? O que é algo que eu fico pensando hoje, assim, que era super para ser, desde o começo. Desde o começo era para ser sobre isso. Lembra que eu falei da história da filosofia, assim, acho que foi um pouco do meu receio de ficar séria demais, de daqui a pouco pagar de intelectual demais, sei lá, eu de complexa e tal, mas enfim, né, no final dos contos sou quem eu sou, né? E acho que foi um pouco de medo de bancar essa minha verdade desde o começo, sabe? Mas hoje eu tenho muita clareza que o Garimpando Sentido é um espaço para a gente contar histórias que nos ajudam a buscar sentido na nossa vida, né? E eu não estou falando necessariamente daquele sentido, não estou falando de um sentido subjetivo, de um sentido. Bati no microfone, de um sentido maior, né, de um sentido amplo, tipo, ai, meu sentido é ser feliz. Mas eu tô falando daquilo que a gente busca em ocasiões diferentes, em situações diferentes, né, no que muda o tempo inteiro e também o que muda a partir dessas conversas e a partir desses temas, né? Qual é o sentido da minha vida a partir de um luto? Qual é o sentido da vida a partir dessas mudanças todas de tecnologias, né? A partir da minha relação, de uma relação mãe-bebê, né? Para quem já teve, para quem construiu, né? Qual é o sentido a partir da minha ideia de propósito de vida? Qual é esse sentido de propósito de trabalho, né? Tem relação, não tem relação, que foi muito a história que os meus queridos, o casal, né, a Mari e o Paulo, da Canto que Jaria trouxeram, né? Que foi toda uma mudança de vida que eles fizeram, geográfica, intelectual, e etc para em busca de mais sentido, né? Em busca de ter um fazer que fizesse sentido para eles. E é a partir de contar essas histórias que eu percebo que eu estou costurando junto com vocês esses sentidos. Acho que isso é o de mais lindo que eu fui aprendendo junto com vocês ao longo dessa primeira temporada. O lançamento do podcast mesmo, eu fui fazer só na metade de abril. E eu fiz completamente no susto. Vou trazer essa curiosidade para vocês. Eu tinha me planejado tanto com relação a a plataforma que eu ia usar, que eu já tinha adquirido, né? Eu estava com o logo aprovado, eu já tinha feito umas primeiras peças de divulgação para as redes sociais. Tinha pensado, vou começar com uma minha rede mesmo, depois eu vejo a da, né, do que eu ia chamar de interessância. O que eu acho que aqui foi um erro, porque daqui a pouco eu teria conseguido mais seguidores já, né? A editora me segue lá no Instagram, me segue lá, né? Aproveita e já vai lá e me segue no Instagram. Tá. Então, eu acho que fui tentando organizar tanta coisa, assim, pensando, queria que tudo tivesse tão bom, sabe, para começar,
que eu fui adiando o lançamento. Eu também queria ter alguns episódios já gravados, né? Então eu fiz as duas primeiras gravações em março, né? Que foi o episódio com o Lucas e o episódio com a Tassi e com a Thaís, que a gente falou sobre as comunidades, né? Como as comunidades elas ajudam a alavancar as carreiras, né? Como as pessoas se beneficiam dessas comunidades, foi assim muito legal. E aí, então, eu queria ter pelo menos uns 2, 3 episódios na época, eu imaginava, antes de lançar, então também eu tinha essa questão. Mas aí, quando eu lancei em abril, eu tinha toda uma data na minha cabeça lá estipulada que eu ia lançar, nem sei por quê, eu acho que era 15, eu não lembro por que eu tinha pensado nesse dia. Mas aí eu fui completamente atropelada por demandas bem grandes no trabalho onde eu estava, e eu não consegui dar conta. Eu estava muito tempo sem ter mais crises de ansiedade, assim, crises importantes, né, que me trouxesse questões físicas assim, mais graves. E num determinado dia, eu fui confrontada, acho que dá para se dizer, eu me deparei com uma situação também no trabalho, uma situação que foi muito, muito ansiogênica para mim. Me vi de novo ansiosa e tendo questões assim físicas mesmo, de chegar a ter falta de ar, tremer, me sentir bem mal, por algumas assim situações no trabalho. Aquilo me despertou assim, sabe, de uma forma bem, bem ruim, assim, que eu já vinha bastante equilibrada, já vinha há um ano muito bem, não tendo mais essas crises. E aí terminou o dia, 6 horas da tarde, 6 e pouco da tarde, acabou assim, eu com aquela coisa de, gente, preciso desligar esse computador, né, trabalhando de casa, pensando, ai, mas eu não queria estar nesse lugar, eu não queria que isso voltasse para mim, eu não queria que esse dia fosse sobre isso, e eu já adiei o podcast, que é algo que eu quero tanto, tô adiando, mas nunca tá bom, nunca tá, né, nunca tá no momento certo que eu consigo fazer as coisas. Eu pensei, quer saber? Eu vou lançar esse episódio hoje. Vou fazer hoje. Vou lançar esse podcast hoje. Lanço o podcast, lanço o episódio. Então, assim, gente, eu não pensei em estratégia alguma. Não fui nada, 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 nada estrategista. O que eu pensei foi: eu não quero que esse dia seja sobre eu ter tido novamente uma crise de ansiedade no meu trabalho. Eu quero que esse dia seja sobre ir atrás do que faz sentido para mim. E o podcast, ele vem então com um lugar de cura, né? O podcast, ele vem para mim num lugar de cura, sabe? Num lugar de pausa, num lugar de me ouvir, num lugar assim de me dar espaço, mas também de ouvir as pessoas que eu quero ouvir, né? Receber as pessoas que eu quero receber, ser ouvida pelas pessoas que fazem sentido para mim, né? E por 3 ou 4, mas faz sentido para mim. No final são 3 ou 4, são 31 pessoas que colocaram o Garimpando Sentido em primeiro lugar, né? No Spotify. E tem pessoas que colocaram a gente no top 5. 100 pessoas, gente. Eu pensava em 30 ouvindo o episódio, né? A gente tem 100 pessoas. Fez sentido para uma centena de pessoas. Eu hoje, se eu for organizar uma festa de aniversário, eu não sei se eu tenho 100 pessoas para convidar. Mas eu fiquei muito feliz. O podcast, ele vem nesse lugar de cura, então, como eu estava dizendo para vocês. E esse lançamento foi sobre isso, tá? Depois o Lucas até me falou, Paula, mas tu tinha que ter me avisado, porque eu tinha me organizado, porque daí eu falava, porque tu tem que fazer posts assim e fala sobre o entrevistado, faz os cortes. Eu, meu Deus, é verdade. Eu tenho que pensar na divulgação dos episódios, como que eu vou divulgar? E aí que eu comecei a me ligar, né, assim, a entender, e olha, eu vindo do marketing, falando aqui para vocês, que para mim era sobre conversar, pensar no tema, agendar com as pessoas, escrever o roteiro, gravar e editar. Mas eu tinha pensado, sabe, que ia ter todo esse pós, assim, e que hoje é o que ainda me causa mais, assim, né, desconforto, porque hoje eu acabo tendo mais dificuldade de arrumar tempo mesmo para dar conta de fazer essa divulgação, né? Então é isso, o lançamento do podcast foi sobre buscar esse espaço de cura mesmo daquele dia que eu tinha vivido. Foi um episódio de lançamento que eu esperava que eu não ia ter o grande resultado, eu já estava bem preparada para o fracasso, assim, mas ele é dos episódios que mais teve visualização. Eu acho que as pessoas ficaram curiosas para entender sobre o que eu ia falar, enfim.
Deixa eu trazer então um pouquinho para vocês desses números, assim, por curiosidade, né? No Spotify, a gente teve no todo 990 reproduções, olha, são quase 1.000 reproduções totais no Spotify. A maior parte delas, mulheres, mais de 60%. 20% delas têm entre 25 e 34 anos e 17% têm entre 5 e 44. No YouTube, a gente teve 1.400 visualizações, tá? Isso sem considerar os shorts, né? Só dos episódios do podcast. E 20.000 visualizações ao todo, se a gente for considerar também os shorts, tá? Mas o YouTube ele traz um dado que são 5.600, dessas 21.000, são 5.600 intencionais, ou seja, são pessoas que seguiram vendo depois dos segundos iniciais. Então a gente pode dizer aí que, na verdade, a gente teve então 6.000, 7.000 visualizações no YouTube, considerando os vídeos e os shorts. Que lindo, né? Que lindo. Eu pensava em 30 por episódio e mais 990 ali no Spotify, né? Muito legal. Vou falar um pouquinho dos episódios que mais tiveram visualizações, e eu estava comentando com vocês. O episódio vencedor, top de todos, Antônia, amiga, um beijo. Um beijo pra ti, inclusive vou encontrar ela hoje de noite. 232 visualizações do episódio Amor e Ódio. Vencedor total do ranking, isso no YouTube, e mais 122 no Spotify, também top 1, certo? Maravilhoso. O que é bastante curioso é que o segundo mais escutado aí no Spotify é As Donas do episódio As Donas do Castelo, episódio 8, que a gente falou sobre feminismo, que teve a Mari e a Júlia, tá? Com 68 visualizações ali em segundo lugar. Mas já ali no YouTube ele não tá nem entre os 7 primeiros, então talvez eu tenha pegado aí um público mais jovem, que é a idade das gurias. Estou fazendo essa inferência de pensar isso. De repente, esse público mais jovem está mais interessado ali no Spotify. Eu não tenho dados no Spotify de idade das pessoas. Mas ali o de identidade sonora, então, está em terceiro lugar de visualizações e em segundo, desculpa, no YouTube. Então, acho que eu lancei, o pessoal ficou curioso, falou, gente, o que que a Paula vai fazer, né? Quem que ela pensa que ela é na fila do pão para ter um podcast, né? E foram lá olhar. Voltaram? Muitos não voltaram, mas tudo bem, né, gente? Tudo bem. O importante é voltar se fizer sentido. Ai, ai. Outra curiosidade, o quinto episódio mais visualizado foi o mesmo, tanto no YouTube quanto no Spotify, que é o de comunidades, tá? Que foi o que eu comentei antes com vocês. Que foi o primeiro que eu gravei, na verdade, né? Eu acho que também tem isso, assim, de dar um tempo, sabe, para os episódios maturarem, assim, nas redes. Eu vejo que eles ficam, tipo, hoje, né, se a gente for olhar o ranking ali atual, os que têm menos visualização são os últimos episódios. Tem um episódio que eu gostaria aqui de fazer uma menção, que é o episódio 6, a de Itacuja, que a gente falou sobre saúde feminina, né? Gente, eu amo esse episódio. Nossa, eu aprendi tanto com as gurias, eu me diverti tanto naquela gravação. Eu acho que a forma como a gente trouxe a questão da saúde da mulher foi tão bacana. É um episódio que eu queria que todo mundo escutasse. Eu queria que essas 100 pessoas tivessem escutado, sabe? Mas não é o caso, porque senão o número teria sido melhor. Então, se você chegou até aqui, gente, a gente está falando há não sei quanto tempo, meia hora talvez, e não foi lá assistir o da de Itapuja, mas ele merecia um sucesso, sabe? Eu preferia ele primeiro do que o Lucas. Lucas, inclusive, um beijo, tudo bem, mas assim, que tá bem mais interessante, bem mais interessante. E aí também queria trazer só de também já finalizando aqui, porque ninguém me aguenta mais, né, gente? Mas curiosidade para vocês, não sei se vocês me acompanham no YouTube, mas lá no YouTube tem os shorts, que são bem legais, os cortes que eu faço dos episódios. E o corte que ele mais tem visualizações, que eles chamam de visualizações intencionais, tá? É o corte que eu chamei de Indiferença, o oposto do amor, que é lá com o episódio da minha querida amiga Antônia, que a gente falou sobre o amor e ódio, uma abordagem psicanalítica, tá?
E também o segundo, que mais tem essas visualizações intencionais, a gente fala sobre ninguém é 100% sustentável, que foi o papo que eu tive com a Carol, que é proprietária do salão de beleza lá em Florianópolis, que é tem o selo B certificado. Então, poxa, também foi uma troca que a gente aprendeu tanto sobre a questão da sustentabilidade, sobre a, a força mesmo e a coragem de ser mulher jovem, né, empreendendo e já assim com tanto sucesso. É um episódio que eu tenho muito orgulho. O irmão dela, o Paulo, né, que era mais meu amigo ali na época que a gente se conheceu na praia, mandou uma mensagem me agradecendo o espaço que eu tinha cedido para irmã dele. Ai, coisa mais querida. E elogiou tudo. Eu fiquei super feliz, assim, da família também ter visto. Inclusive, gente, eu fico tão feliz quando eu vejo a família vindo. No episódio que eu falei sobre luto, a irmã da Mari Carmona foi lá e fez um comentário. Eu falei, olha que legal. Ela veio para o episódio da Mana e voltou, tá me escutando de novo. Então, fiquei super feliz. No episódio também que a gente falou sobre hobby, eu falei junto com a Débora. Ela tem uma irmã gêmea, Ana Júlia. Ana foi lá, Ana Júlia foi lá e fez um comentário também. O marido dela se inscreveu no YouTube. O Fábio, que é uma pessoa muito gentil, uma vez, inclusive, fez um trabalho junto comigo, um trabalho voluntário muito primoroso. Muito obrigada, viu, querido? Gratidão sempre, se você estiver ouvindo, né? Não sei se escuta ainda. Mas ele foi lá, se inscreveu no canal, então deu aquela força. Então, eu fico muito feliz, sabe, quando vejo a família vindo junto. Uma amiga querida me falou, Paulo, você tem que ter intencionalidade quando tu chama as pessoas para o teu podcast, né? Porque eventualmente, se forem pessoas mais conhecidas, enfim, podem te ajudar a te trazer essa visibilidade e tal. Ai, gente, eu não tô muito dando conta de fazer isso. Sabe o que que acontece? Às vezes até chamo pessoas que eu sei que têm um pouco mais de seguidores, são um pouco mais conhecidas, mas porque fazem super sentido pra mim, etc. Mas é impressionante, todas essas pessoas não aceitam. Ou simplesmente não me respondem, ou demoram séculos, ou dizem, né, um dia a gente vai. Tem umas quantas aí, um dia a gente vai. Eu não vou citar nomes também para não ficar chato. Vai que ela aparece mesmo um dia, né? Que as bonitas aparecem. Lá fica nisso, um dia a gente vai. É, não é isso. Que mais que eu queria contar pra vocês, gente? Ai, tô falando demais, né? Mas é que eu queria tanto trazer essas coisas. Ah, sim, essa eu acho divertidíssima. Shorts que teve mais visualizações, não dessas intencionais, talvez mais por causa da busca, né? O Shorts que eu chamei assim, estratégia simples para defender uma ideia. Sabe o que que é? Foi muito engraçado, porque eu contei, conversando com a Manu, dermatologista, a gente falou sobre beleza, e eu falei para ela, assim, brincando, né? Ah, teve uma vez um trabalho, uma pessoa me pediu uma dica, como que ela fazia para defender uma ideia? E eu disse para ela, olha, eu passo bastante rímel. Então, eu disse para ela que a beleza para mim tem esse lugar, né? De me sentir confiante e eu tava escolhendo cortes para colocar nos shorts, assim, eu ainda não tinha colocado nenhum corte desse episódio, e eu me senti ridícula naquele corte, falando uma coisa dessas, mas aí eu volto para a frase que eu falei para vocês no começo, né, que talvez é nesses lugares que a gente se sente mais ridícula, que é onde está o certo que a gente realmente deveria fazer, e eu resolvi postar, veja só, o Shorts que mais tem visualização, tem quase 2.000 visualizações, né? 1.700 visualizações só esse Shorts com esse trecho, e inclusive recebi até uma mensagem dizendo, ó, saí com bastante rímel hoje, eu tenho que fazer uma defesa hoje, aprendi no teu podcast, do nada, recebi assim um dia de manhã, eu falei, gente, coisa mais querida. Recebi também um áudio uma vez de uma pessoa que eu admiro bastante, me dizendo Paula, eu faço votos de que tu dê conta de receber as pessoas ao vivo, porque eu tenho certeza que a tua troca seria ainda maior, né, do que no online. E ela tem toda a razão. É por isso que eu espero vocês numa segunda temporada, onde eu vou começar a receber as pessoas aqui na minha casa. Uhum. Vou testar o formato, vamos ver como é que vai ficar? Tu vem comigo, eu vou ficar muito honrada se tu continuar do meu lado nessa jornada, nessas tentativas que eu tenho feito, nessas descobertas que a gente tem realizado juntos em parceria.
Eu me levantei rapidinho para buscar ali na minha estante o livro Sintomas, da Marcela Ceribelli. Eu sei que eu comecei fazendo uma frase do Aurora, né, que era sobre essa questão de se sentir ridícula, e talvez esse seja o caminho certo. Eu vou terminar falando da frase que ela escreveu para mim no livro, quando eu fui nos autógrafos. Ela disse: "Para a querida Paula, que você sempre jogue sua voz para o mundo." Ela me desejou isso quando eu falei da dificuldade que eu estava tendo em ter o podcast, né? Em dar conta de fazer assim as coisas sozinha, mas eu também me encorajar para isso, né? E ela disse: "Olha, o mais difícil não são essas coisas que têm que ser feitas, é o que está aqui, são esses diabinhos que ficam aí na nossa cabeça." É tentando vencer eles todos os dias que eu volto aqui, e é também porque eu acredito que vencendo eles eu posso talvez te ajudar a vencer os teus. E esse talvez seja um dos grandes propósitos, um dos grandes sentidos com esse podcast. Enquanto eu me ajudo, talvez eu também te ajude a ir do outro lado, a buscar sentido, a se encorajar para colocar a tua voz também no mundo, mas também e talvez principalmente para ampliar a tua capacidade de escuta, para ouvir outras vozes, outros mundos e se inspirar. Muito obrigada. Obrigada demais por esses 20 episódios, por esse 2025 tão repleto de aprendizados. Que bom que você veio, e eu te espero em 2026 numa próxima temporada.